Vamos lá. Bom, então se eu tenho T e S, duas transformações definidas num subconjunto A do Rn, chegando no Rm, essas duas transformações contínuas num ponto P0, pertencente a A, então a soma dessas duas transformações, como a gente definiu anteriormente, ela vai ser contínua e no ponto P0, e o produto de qualquer uma dessas transformações por um escalar lambda também vai ser contínuo, tá certo? Então a continuidade das transformações garante a continuidade da soma e do produto por escalar, ok? Então tecnicamente, olha só, a gente definiu então uma soma no espaço das transformações, a gente definiu uma soma e definiu um produto por escalar, tá? Então vocês podem verificar ali que esse espaço das transformações de Rn para Rm é um espaço vetorial, tá? Com essas duas operações, com essa soma e com esse produto por escalar, ok? Então a demonstração aqui fica como exercício, é um exercício simples, mas tentem mostrar, né? Usem por hipótese que a gente tem as duas transformações contínuas, né? O epsilon, o delta, e aí tenta achar quem seria o delta para soma e depois o delta para esse produto por escalar, ok? Muito bem. Bom, antes de continuar, pessoal, falar um pouquinho sobre diferenciabilidade de transformações, a gente precisa então primeiro definir o que é a matriz jacobiana de uma transformação, tá? Então, olha só, se eu tenho uma transformação definida num subconjunto A do Rn chegando no Rm, a matriz jacobiana dessa transformação, definida em um ponto P0, né, a matriz no ponto P0, vai ser exatamente essa matriz, onde eu vou colher cada uma das derivadas, né? A gente não viu lá para o caso de funções, lá no cálculo 2, a gente não viu o vetor gradiente? A gente viu o vetor gradiente, não é? Por quê? Porque a função ela chegava em R. Agora aqui a função chega no Rm, então ela vai ter m funções coordenadas. Então é como se ela estivesse sendo constituída por m vetores, né, gradientes, né? Então quando eu pego o vetor gradiente de cada função coordenada e coloco eles na forma de uma matriz, o que eu obtenho é o que a gente chama de matriz jacobiana, tá? Bom, essa transformação T aqui, ó, aqui pessoal, essa definição aqui não tem na apostila, tá? Mas ele já usa ali na apostila, mas eu quis trazer primeiro essa definição dessa forma com um exemplo para a gente poder entender direitinho aí essa definição antes de estar utilizando, ok? Bom, a transformação T, ela tem coordenadas T1 até Tm, tá? Então, cada uma dessas funções coordenadas são funções que são de n variáveis e chegam no R, chegam em R. Então eu consigo calcular o gradiente da T1, o gradiente da T2, da T3 até a Tm. Eu consigo calcular o gradiente de todas essas daqui. A gente já viu lá em cálculo 2, ok? Bom, então o que eu faço para montar a minha matriz jacobiana? Então eu calculo o gradiente, o vetor gradiente da primeira função coordenada, T1, tá? No ponto que a gente está querendo. E eu escrevo ele aqui, ó. Olha só, na primeira linha. Então a primeira linha vai ser constituída pelo vetor gradiente da primeira função coordenada. Então por isso que a derivada de T1 em relação a x1, né, no ponto P0, derivada de T1 em relação a x2, em relação a x3, até em relação a xn, tá? Aqui é xn, porque a gente tem n variáveis, tá? Então xn e aqui xn, ok? Então calculei ali o gradiente, né, da primeira, o gradiente, depois o gradiente da segunda, da T2, eu vou pôr na segunda linha, vou colocar aqui na segunda linha dessa matriz, então vai ficar a derivada da T2 em relação a x1 no ponto P0, derivada da T2 em relação a x2 no ponto P0, e assim por diante, até a derivada de T2 em relação a xn no ponto P0, ok? E assim por diante, até o último. No último, então, eu calculo o gradiente, né, o vetor gradiente da Tm e coloco aqui na última linha da minha matriz. Então essa matriz que formou aí é o que a gente chama de matriz jacobiana da transformação T no ponto P0.
Então vamos ver um exemplo aí. Então suponha que eu tenho essa transformação. Olha só, essa transformação, ela é uma transformação que sai do R2 e chega no R3, ok? Então ela tem duas variáveis e para cada ponto no plano ela me dá um ponto no espaço, né? Um vetor no espaço. Ok? Então aqui T então vai do R2 para o R3. Tá? Então ela é dada como x mais y, 2y² e x vezes y. Ok? Quem são as funções coordenadas então, pessoal? Olha só, quem é T1? T1 é a primeira função coordenada, que é x mais y. T2 é a segunda função coordenada, que é 2y². E a T3 é a terceira função coordenada que é x vezes y. Tá bom? Então essas três aqui são as funções coordenadas, né? T1, T2 e T3, né? Nesse caso, para essa transformação. Então como que vai ficar a minha matriz jacobiana num ponto genérico, xy? Então eu preciso montar os vetores gradientes, correto? Então o vetor gradiente da T1. Então vamos primeiro lá. O vetor gradiente ele depende de duas variáveis. Então vai ficar derivado com relação a x, derivado com relação a y. Então eu vou ter dois elementos apenas, duas entradas, ok? Então vamos lá. Derivada de x mais y com relação a x. Então lembrando lá como que eu faço derivada parcial. Eu estou derivando em relação a x, então olho o y como constante. Estou derivando em relação a y, então olho o x como constante. E assim por diante. Né? Derivando em relação a uma variável, eu olho todas as outras como constante. Okay? Então, derivada de x mais y em relação a x é 1. Derivada de x mais y com relação a y também é 1. Okay? Depois, 2y². Derivada de 2y² em relação a x, 0. Porque não depende de x. Derivada de 2y² em relação a y, então vai cair o 2, vai ficar 4y. Depois eu tenho que a T3 é x vezes y. Então derivada de x vezes y com relação a x vai dar y. E derivada de x vezes y com relação a y vai dar x. Ok? Então essa é a nossa matriz jacobiana num ponto xy qualquer. Okay? Então olha só, o gradiente, então a primeira linha foi o gradiente da T1, a segunda gradiente da T2 e a terceira gradiente da T3. Note que aqui eu tenho uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Olha só, ela sai do R2 e chega no R3. Então é o contrário aqui, né? Então é 3, né? Então é a dimensão aqui do contradomínio vem aqui no número de linhas e o número de colunas é exatamente o número, é a dimensão do domínio da minha transformação, tá? Se mora no R2 vai ser 2 colunas, né? Porque é um número de variáveis, tá? Muito bem. Então essa é a matriz jacobiana. E como fica essa matriz jacobiana agora avaliada no 0, 0, né? Avaliada nos pontos 0, 0. Então onde tem x vai ser 0 e onde tem y vai ser 0. Então o que eu tenho aqui é a matriz 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ok? Simples assim. Então essa aqui é a matriz jacobiana no ponto 0, 0. Ok, pessoal? Então aí vocês podem praticar com diversos tipos de transformação, tá? Então pensem numa transformação e tentem calcular aí a matriz jacobiana, tá? É a mesma ideia, né, de calcular o vetor gradiente de cada função coordenada. Então eu só utilizo esse cálculo do gradiente de cada função coordenada e ligo, né, coloco em cada gradiente em uma linha para montar uma matriz.